Uma terapia que busca no corpo respostas para as mais diversas dores. Estou falando do sistema Body Talk, cujo foco é restabelecer o equilíbrio e trazer a sabedoria inata do organismo para curar os sintomas e promover um novo estado de boa saúde. Conversamos com a terapeuta Carla Ramos sobre este assunto. Confira! O Body Talk é uma terapia baseada na habilidade que o nosso próprio corpo tem de se curar. Foi concebido a partir de uma busca do criador John Veltime no seu processo próprio de cura. Então, quando ele teve um Epstein-Barr muito sério no fígado, em que ele tinha febres altíssimas e o corpo não conseguia responder, mesmo ele tendo uma vasta bagagem de várias terapias que ele poderia trabalhar em si mesmo, isso levou a ter uma busca muito profunda por algo maior, algo que o levasse a um estado muito mais profundo de entendimento do que o corpo dele estava querendo manifestar com aquele sintoma. Então ele fez uma busca, viajou até tribos e ele conseguiu de fato ter uma cura muito profunda, a partir dessa revelação que ele teve. Ele resolveu juntar várias linhas de conhecimento num único protocolo e foi aí que surgiu o sistema Body Talk. Então não é uma técnica nova inventada por ele, é uma técnica que agrega, une várias linhas de conhecimentos, trazendo uma unidade mais consistente que permite ao terapeuta chegar a vários pontos interessantes de trabalho dentro de uma sessão. Então a gente tem aqui no Body Talk a união dos princípios da medicina ayurvédica, da medicina tradicional chinesa, dos princípios da Vedanta e também conhecimentos mais contemporâneos, como a psicologia, como o Reiki e a física quântica. E essa bagagem, então, super completa que a gente tem dentro de um protocolo de Body Talk, que inclusive pode ser combinada a esses conhecimentos que o próprio terapeuta traz na sua bagagem, Então, vários conhecimentos da sua área de formação, cursos que o terapeuta tenha feito, tudo isso permite que a gente vá num nível realmente muito profundo no cliente. Não conforme a vontade do terapeuta, porque aqui o interessante é a gente conversar com o corpo. Daí o nome Body Talk, que quer dizer o corpo fala. O que significa o corpo fala? Não quer dizer que o corpo vai sair dizendo pra gente alguma coisa. Quer dizer que a gente consegue entender o que o corpo quer falar. O que o corpo quer trazer como algo prioritário a ser harmonizado. Essa prioridade pode ser num nível físico, mental, emocional, espiritual. E a gente pode sim transitar por todas elas, ajudando a trazer muita consciência sobre as causas das desarmonias e não meramente sobre os sintomas. Então, como que é feita uma sessão de Body Talk? O terapeuta interage com essa sabedoria inata do cliente, num primeiro momento através de um teste muscular, Então, como se um movimento específico que a gente faz com o músculo desse para o terapeuta uma resposta de sim ou não para perguntas que são feitas num nível mais profundo, ou seja, eu não verbalizo em voz alta essas perguntas. Essas perguntas têm uma frequência energética e o organismo entende essa frequência. Por exemplo, se eu chamar o cliente de Pedro e o nome desse cliente for Maria, é como se aquelas células dissessem: cara, tem alguma coisa errada aqui. Não estou entendendo muito bem o que está sendo falado. Mas toda vez que a gente vai chegando perto de um assunto que é realmente prioritário, o organismo sente, porque ele está familiarizado com aquele conteúdo. E o teste muscular que a gente faz nos leva com precisão a esses caminhos que de fato são prioritários a serem harmonizados naquele momento da sessão. Então o cliente se deita e a gente vai explorando o protocolo de Body Talk.
né? A gente pode explorar esse protocolo mesmo nos níveis mais iniciantes, né? Para quem está se formando recentemente como um terapeuta. E quanto mais a gente vai se tornando avançado na terapia, aí a gente vai trazendo mais riqueza de possibilidades para essa exploração do campo do cliente, né? Do que ele realmente tem ali de prioritário a ser harmonizado. É uma terapia baseada na autocura. Então não é o terapeuta aqui que vai se responsabilizar pela cura do cliente, né? Nem tampouco a própria terapia. O cliente, ele traz aqui a sua bagagem, então a gente está dando recursos a essa sabedoria inata dele, que é como se fosse um excelente médico. Mas imagine só, se você tiver um excelente médico trabalhando num hospital que não tem bons instrumentos, que não tem bons materiais, nem uma boa equipe e nem uma boa instalação, ele pode ser excelente, mas ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então o que a gente faz na sessão de Body Talk é dar mais instrumentos a esse médico interior de cada um. E essa tomada de consciência vai virando chaves dentro do cliente, né? Então aquilo que antes o limitava pode não o limitar mais. Se ele tinha memórias traumáticas causando freios, causando portas fechadas, por exemplo, para uma vida profissional próspera, se ele tinha emoções presas no passado, né, que o prendiam de ter relações saudáveis no aqui e agora, ou se ele tem muitas preocupações com como vai ser quando o filho dele crescer, se ele vai ter dinheiro para pagar a faculdade ou não, tudo isso a gente vai acessando de uma tal maneira que possa ser harmonizado pelo próprio corpo, pela própria sabedoria desse cliente. O interessante é que as pessoas chegam para fazer Body Talk muitas vezes por um problema mais focal em suas vidas, né? Ou uma dor no joelho, uma enxaqueca, uma insônia, ou um estado de ansiedade crônico, né? Ou uma relação que já não funciona mais e que elas não estão conseguindo lidar. Mas o bacana é que o Body Talk vai revelando algo que é muito mais profundo, porque a gente não está tão focado apenas nos sintomas. A gente gosta muito da imagem do iceberg. E os sintomas da nossa vida, os nossos problemas, eles são aquela pontinha do iceberg que está do lado de fora da água, né? Aquela que a gente vê. Mas existe uma montanha de informações que estão submersas no nosso inconsciente. Então a sessão não vai se focar apenas nessa questão pontual que o cliente nos traz quando ele vem fazer uma sessão de Body Talk, porque ele necessariamente vai olhar para esse ser como um todo. Então a gente vai muito mais fundo, podendo passear pelo inconsciente do cliente e naquelas questões que nem ele mesmo sabe que estão limitando a sua vida. Questões que podem ser ancestrais, que podem vir de uma dinâmica genética ou de traumas, né, que ele viveu na infância, ou assuntos que ele nem sabe que ele se preocupa, mas que ele está gastando energia com isso mesmo assim. Então isso tudo vai construindo uma rede de consciência, e esse é o grande ponto chave do Body Talk, é esse ganho de consciência, que é o que vai trazendo muitos insights e vai ajudando essa sabedoria inata do cliente a promover esse estado muito mais saudável na vida de cada uma delas. E o legal é que o Body Talk pode ser feito em qualquer idade. Então eu trabalho desde a concepção de um ser, né? Eu atendi várias pessoas que antes mesmo de engravidar se prepararam para engravidar, para conceber uma vida, às vezes limpando memórias limitantes, né? Preparando para esse estado. A gente sim vai trabalhar infância, adolescência, fase adulta e até a fase de um idoso. Não tem nenhuma contraindicação relacionada à idade. Todas as idades podem se beneficiar do trabalho de Body Talk. E a linguagem que a gente usa para cada fase, ela acaba sendo uma linguagem muito específica. Pode ser que alguns terapeutas se identifiquem mais em trabalhar uma fase ou outra, né? Mas de uma maneira geral a gente pode trabalhar em todas as fases, todas as etapas de vida.
No Body Talk a gente não usa o termo diagnóstico, né? Nós não estamos aqui atrás de rótulos, porque a gente entende que o corpo está manifestando um sintoma. E se eu me foco apenas nesse sintoma, eu não estou entendendo toda a bagagem que existe por trás de cada uma dessas vivências do cliente, tanto no nível consciente quanto no nível inconsciente, que acabaram culminando nesse sintoma que ele está apresentando. O diagnóstico é algo que traz essa rotulagem, né? O nome de uma doença, o nome de uma patologia. Isso faz com que o tratamento não seja nada personalizado, seja o mesmo tratamento para todo mundo que tiver aquele mesmo rótulo, né? Aquela mesma patologia ou disfunção. Então a gente traz um olhar absolutamente individualizado. O mais legal do trabalho não estar focado em um resultado específico, em uma melhoria de uma doença especificamente, é que os resultados acabam sendo muitíssimo interessantes, né? O criador do Body Talk, ele recomenda que a pessoa faça pelo menos 5 sessões e a partir desse momento ela observe como vai a vida. E eu posso garantir que assim é praticamente impossível alguém não observar mudanças absolutamente interessantes nas mais diversas áreas da sua vida, né? Então, mesmo que a gente não esteja focando num ponto específico de melhoria, ao realizar aquilo que é prioritário, naturalmente o corpo vai recuperando essa habilidade que ele tem de autocura. Então, naturalmente, se tem uma pendência, se tem uma questão a ser resolvida, se decisões importantes precisam ser tomadas, o organismo está mais energizado e mais preparado para fazer isso acontecer. E para ilustrar a maneira como esse tempo de resposta de cada um é muito pessoal, é muito individual, eu vou dar alguns exemplos, né, de casos que eu acompanhei. Um deles foi de um cliente com HIV. E eu lembro que ele chegou para mim falando que os níveis virais dele já estavam ficando muito elevados. Era um paciente que ainda não tomava o coquetel de remédios, né? Ele não apresentava ainda sintomas. E a gente então fez uma sessão. Em torno de 4 semanas eu o atendi pela segunda vez. E a gente fez uma sessão normalmente, ele não comentou nada especificamente. E aí foi muito interessante que quase na hora de ir embora da segunda sessão ele falou: Carla, deixa eu te dizer uma coisa. Eu repeti o exame 2 semanas depois da gente ter feito a nossa primeira sessão. E os níveis virais estavam baixíssimos, como nunca tinham sido antes. Né? Então ele respondeu em 2 semanas que ele fez a primeira sessão de Body Talk. Mas isso é muito pessoal, essa foi a história dele, né? Recentemente eu atendi uma pessoa que chegou para mim com uma dor muito específica que ela sentia na região abdominal. E é uma dor que ela se apresentava em momentos dos mais diversos. Ela às vezes ouvia pessoas falando de problemas e sentia dor. Às vezes, né, numa atividade com o corpo ela sentia dor. E quando ela chegou para mim na segunda sessão, ela me disse que durante o mês inteiro após a primeira sessão, ela não sentiu a dor em mais nenhum momento. Foi impressionante a maneira como ela reverteu esse quadro de dor. E eu digo ela porque, lembrando, mais uma vez, é um sistema de autocura. Esse foi um benefício que ela teve por conta da bagagem que ela tem. Então, a gente está aqui para aproveitar da melhor maneira possível o recurso que esse ser tem para que possa ir trabalhando as suas próprias questões. Eu também já atendi muitas pessoas com insônia, né? E é muito impressionante a maneira como as pessoas costumam responder de uma maneira muito interessante à insônia. Né, porque tem quadros, né, que estão gerando esse tipo de sintoma. E quando a gente vai acessando num nível mais profundo, normalmente o organismo começa a responder, né, com melhores estados de sono, né, como por exemplo também para enxaquecas, isso costuma acontecer muito. Né? Então os resultados são muito interessantes, mas lembrando, sempre obtidos dentro de um quadro, dentro de um cenário possível, de acordo com a bagagem que esse cliente já tenha conquistado de consciência sobre a sua própria vida. Um outro cenário muito interessante que a gente costuma receber muito no Body Talk são os casos de depressão.
algo que hoje em dia está muito comum. Também observo muitos cenários de melhoria. Quanto mais as pessoas vão compreendendo passagens da sua própria história, vão resgatando interrupções que houveram no seu desenvolvimento, né, ao longo das fases de vida, mas elas vão se sentindo inteiras para estar no aqui e agora. E muitas vezes, num estado de depressão, as pessoas não se sentem inteiras, elas se sentem frágeis, incapazes, né, de sustentar os desafios da vida. E a vida é como é. Né? Não existem cenários nos quais a vida não traga desafios. Então, o fortalecimento do indivíduo vem dele poder recolher todas as suas partes que talvez ficaram espalhadas ao longo da sua vida, causando um desempoderamento. Quanto mais a gente une todas essas partes, agrega todas as nossas potencialidades, a gente fica mais também consciente da melhor forma do viver o agora. Né, e não se sente mais tão inseguro e tão frágil diante dos desafios. A gente se harmoniza com a vida como ela é. É muito comum também a gente receber pessoas com questões de relacionamento, né? Seja na vida familiar, íntima ou até profissional. E o que a gente vai percebendo é que as pessoas, ao se entenderem melhor, elas também têm mais habilidade de conseguir construir relações mais saudáveis, né? Normalmente, a gente, ao se relacionar com as pessoas e ao fazer isso sem muita consciência, acaba projetando no outro muitas das nossas próprias questões. Então, o outro que não é bom o suficiente, que não me dá o que eu preciso, né, que não é a sua melhor versão para mim. E então, quando a gente faz esse trabalho terapêutico, a gente vai podendo desvendar, né, o quanto eu estou também cuidando das minhas próprias necessidades, o quanto eu estou podendo dar a mim o que eu necessito, né? Então a gente vai desprojetando do mundo, que é o mundo que está sendo errado comigo. A gente vai podendo assumir a nossa própria responsabilidade. E isso nos faz também nos empoderar, nos sentir mais fortalecidos diante de todos os desafios que a gente vive no dia a dia. Então agora eu vou ensinar uma técnica que você pode se aplicar, leva mais ou menos 1 minutinho, é muito rápido, mas eu te garanto que pode fazer toda a diferença no seu equilíbrio pessoal. É uma técnica na qual a gente vai estimular a melhor comunicação entre o lado direito e esquerdo do cérebro, porque a gente entende assim, que é como se esse lado direito representasse um aspecto yin do nosso ser. O que é o aspecto yin? É o nosso lado feminino, mais sensível, flexível, receptivo, criativo. E o lado masculino, yang, é um lado mais ligado às ações práticas, ao raciocínio lógico, a tudo muito mais objetivo, né? Então, quando a gente tem uma melhor harmonia entre esses dois lados, a gente tem um aumento considerável do nosso nível de lucidez. Então, a gente, com esse nível de lucidez, consegue dar conta de muito mais desafios da vida. É uma técnica que você pode usar tanto nos momentos em que você estiver se sentindo triste, confuso, ansioso, quanto quando você tiver uma questão física, por exemplo, né, uma queimadura. A habilidade que o corpo vai ter de aproveitar aquilo para reverter numa regeneração é muito maior do que se você não se aplicar. E como eu repeti, como eu disse para vocês, é muito fácil, né? Então vamos lá. O nome dessa técnica é córtices, justamente porque a gente está harmonizando essa comunicação do córtex cerebral. Vamos lá? Então a gente vai colocar uma das mãos aqui na parte de trás da cabeça. E vamos fazer pelo menos 2 respirações profundas enquanto a gente toca na cabeça, no coração e no abdômen. Em seguida a gente vai para a região logo acima, com a mão de trás, repetindo esses toques. E o que a gente vai entender é o seguinte: quando tocamos na cabeça, estamos ajudando a nossa mente a se harmonizar. Quando tocamos no coração, estamos ajudando as nossas emoções a se harmonizarem. E quando tocamos no abdômen, estamos ajudando que as nossas ações estejam mais centradas.
Mais uma vez, a gente vai para a região logo acima, respirando, lembrando por pelo menos 2 vezes, profundamente. Então, com esses toques, a gente vai ajudando nessa inteireza, nessa unidade entre mente, emoção e ação. Nesse escaneamento de todas as partes do nosso ser que estão em desarmonia, que já podem voltar a um estado maior de harmonia. Finalizando aqui na testa, respirando, repetindo os toques na cabeça, no coração e no abdômen. Essas leves batidinhas vão despertando a nossa energia para que ela possa dar conta de todas as nossas questões do momento. E a gente se entrega para que as coisas aconteçam da melhor forma que for possível. Finalizando com as mãos posicionadas aqui nas laterais da cabeça. Então a gente aqui vai estar trabalhando os lobos temporais. Soltamos uma das mãos e repetimos os toques na cabeça, no coração, sempre respirando bem fundo, e no abdômen. A gente pode inclusive repetir esses toquezinhos na cabeça, no coração e no abdômen. Não tem um número certo de batidinhas, a gente vai fazer esse processo de uma maneira bem intuitiva. Voltamos as 2 mãos para a lateral, soltamos a outra e mais uma vez toquezinhos na cabeça, no coração e no abdômen. Isso vai ajudando com que a gente esteja totalmente presente na ação, com a nossa atenção plena ao momento. E finalizando com as 2 mãos posicionadas novamente aqui na lateral da cabeça. Então, quando a gente faz essa técnica, a gente está ajudando com que, dessa maneira super rápida, o corpo possa voltar ao seu melhor equilíbrio, à sua melhor versão. Muitas vezes a gente está muito desligado, a gente está fragmentado, preocupado com muitas coisas e não consegue estar aqui uno para lidar com aquilo que o momento está trazendo. Então, quanto mais a gente estiver alinhado, mais a gente dá conta de todas essas questões que vão surgindo, sejam físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Então é isso, espero poder ter contribuído. Meu grande abraço e até mais.